A paz do Senhor, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar sobre 12 autores que são apologistas. Eu fiz alguns vídeos aqui recentemente sobre apologética e alguns irmãos, algumas irmãs me perguntaram a respeito de apologistas, de livros sobre apologética. Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre 12 apologistas que são escritores. Veja, não são 12 livros, eu vou falar de 12 autores. Claro que eu vou mostrar também aqui alguns dos seus livros, mas a ênfase recai sobre autores. Isso significa que esses autores você pode ler tudo deles. Eu indico todo e qualquer livro desses autores que são apologistas que eu vou aqui mencionar. Então, para ganhar tempo, para ser um vídeo bem objetivo, porque eu quero mostrar aqui também livros, eu vou começar a mencionar então 12 autores. Vou citar em ordem alfabética 12 autores que são apologistas. O primeiro que eu vou citar é Dave Hunt. Dave Hunt, que autor extraordinário. Já partiu para a eternidade, mas esse livro aqui, por exemplo, um livro extraordinário, Sedução, a Sedução do Cristianismo. Esse livro é de 1985, pela editora Chamada da Meia-Noite. Esse livro aqui que praticamente tem uma ênfase sobre o mal que está no nosso meio, porque você sabe que o inimigo, claro, ele não nos ataca apenas através do mal declarado, ele também nos ataca através do falso bem. Então ele dá uma grande ênfase aqui, por exemplo, para a idolatria cristianizada. Então, Dave Hunt é um autor apologista que eu recomendo, esse aqui é um livro dele. Tem outro livro dele aqui extraordinário, da editora CPAD, Em Defesa da Fé Cristã. Esse livro é de 2006, pela CPAD, um livro que fala de razão e fé, fala da Bíblia, defendendo a sua inspiração. Dave Hunt, que escreveu mais de 20 livros. Excelente. Um segundo apologista que eu gosto demais é David Jeremiah, Dr. David Jeremiah. Tem muitos livros dele em português, a CPAD tem lançado seus livros. Esse aqui é um livro que eu estou lendo em inglês, Is This the End? Um livro excelente, ainda não foi lançado em português, já tem em espanhol, pela Thomas Nelson, um livro de 2016, em que David Jeremiah fala da situação dos Estados Unidos, fala da situação do mundo, tem uma ênfase escatológica, ele que é pré-tribulacionista, não é assim como eu. Então um livro e um autor extraordinário, recomendo tudo deste grande apologista David Jeremiah. Um terceiro autor, que também é um grande apologista, é o pastor Ezequias Soares, erudito da Assembleia de Deus, tem vários livros, indico tudo que você puder ler de Ezequias Soares, leia. Eu tenho aqui alguns livros para indicar, como esse aqui, ó, sobre as Testemunhas de Jeová, um livro de 2008 pela editora Ragnos, em que ele fala aí dos principais nomes das Testemunhas de Jeová, não é? Como Joseph Rutherford, Charles Taze Russell e assim por diante. Um livro excelente para tratar das Testemunhas de Jeová. Ele tem também um manual de apologética, dentre tantos livros, esse aqui pela CPAD, esse manual de apologética de 2002. E a ênfase aqui recai também sobre a heresiologia, mas é um livro apologético, ele te explica também as bases da apologética cristã. Outro autor, que é um apologista brasileiro, meu amigo, que eu quero aqui mencionar, é o pastor João Flávio Martinez, do CACP. Ele tem vários livros também, esse que eu tenho em mãos aqui, uma análise que ele fez sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Pela editora Autor da Fé, um livro de 2018, e ele fala das principais doutrinas esposadas pela IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele dá ênfase, inclusive, para a defesa que o líder desta igreja, entre aspas, faz do aborto, o que é lamentável, mas o pastor João Flávio Martinez, ele explica com muita clareza. Um outro autor importante, esse aqui eu conheço desde o tempo que eu era adolescente, ele já dava palestras, meu amigo de longa data, pastor Joaquim de Andrade, grande apologista. Olha esse livro aqui, ó. Mas eu não estou falando só porque eles são meus amigos, não, é porque eles são realmente apologistas e que escrevem, isso é muito importante. Então leia tudo que você puder
do pastor Joaquim de Andrade, do pastor João Flávio Martinez. Então aqui está Controvérsias, um livro de 2017 pela editora Creia. É um livro interessante que fala inclusive da judaicização de muitas igrejas evangélicas. Muitas igrejas, lamentavelmente, abraçando o falso evangelho judaizante. E o pastor Joaquim de Andrade denuncia isso e aborda com muita clareza. Outro autor interessante que eu quero aqui destacar, Louis Markos. Essa obra aqui pela Central Gospel, de 2010, é uma obra extraordinária. Ele fala de C.S. Lewis, fala de G.K. Chesterton e assim por diante. É uma obra muito boa de apologética cristã. Se você quiser aprender o que é apologética, esse é um livro extraordinário. Outro autor interessante, mais um autor brasileiro que já partiu para a eternidade, mas deixou um grande legado, pastor Nathanael Rinaldi. Aqui esta obra, uma das suas muitas obras, esta obra também pela editora Autor da Fé, de 2019, ele fala de Ellen White, ele refuta as más interpretações bíblicas feitas pelos adventistas, né? E assim por diante. Outro livro interessante do pastor Nathanael Rinaldi, que ele fez em parceria com o pastor Paulo Romeiro, que é outro apologista, que eu vou mencionar aqui a posteriori, esse livro aqui, ó, Desmascarando as Seitas. E ele fala do mormonismo, fala do espiritismo, é um livro de de 1996, pela CPAD. Essa obra também foi traduzida para o espanhol, uma excelente obra. Outro apologista interessante, estou citando em ordem alfabética, que tem livros e você pode ler todos os livros dele, que são excelentes, é o grande Norman Geisler, um grande acadêmico, não é? Ele tem vários livros. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro altamente recomendável para quem quer defender a sua fé, porque apologética, você sabe, significa defesa da fé. Defesa do Evangelho. Paulo disse, eu fui posto para a defesa do Evangelho. Então esse livro aqui, ó, pela editora Vida, de 2001, é um livro que fala de lógica, fala de cosmovisões, fala do problema do mal, uma obra excelente, Fundamentos Inabaláveis, Norman Geisler. Outro autor que eu recomendo, que eu até já citei aqui, ao falar do pastor Nathanael Rinaldi, é o nosso querido pastor Paulo Romeiro, nosso amigo. Esse livro aqui, por exemplo, foi um livro que Deus usou para desmascarar, né, esse grande mal que é a confissão positiva. Esse livro, que é de 1993, que trata principalmente da confissão positiva, é mais um livro que aborda o problema que está entre nós, porque Paulo, quando alertou os crentes de Éfeso, os presbíteros especialmente, ele disse que eles deveriam tomar cuidado com o mal que viria de fora, como também o mal do lado de dentro. Entre eles mesmos surgiriam lobos devoradores que não perdoariam o rebanho. Mais um livro do pastor Paulo Romeiro, né, ainda falando dele, é esse que é praticamente uma continuação desse aqui, né, uma continuação de Supercrentes, Evangélicos em Crise, uma obra de 95 que fala dos abusos, especialmente na área dos milagres. Um outro apologista que eu recomendo, Rice Broocks. Olha aqui, esse é o livro mais recente dele, né, que é o livro que está por trás do segundo filme daquela série Deus Não Está Morto, que é altamente recomendável, especialmente o primeiro e o segundo filme. O terceiro eu acho que eles perderam a mão, mas o segundo é muito bom, não é? Então esse livro aqui está por trás do segundo filme, que é muito bom. E o primeiro filme tem por trás dele outro livro do mesmo Rice Broocks, que é God is Not Dead, né? Então Deus Não Está Morto, em inglês, God is Not Dead. Aqui é o primeiro, eu estou citando, eu tenho o livro em inglês, mas esses dois livros foram também publicados em língua portuguesa, como Deus Não Está Morto e Deus Não Está Morto, volume 2. O autor, que também é apologista, que eu quero aqui recomendar, é Ravi Zacharias, que também já partiu para a eternidade. Esse livro aqui ele escreveu em parceria com Norman Geisler. Sua Igreja Está Preparada? Um livro apologético. Tudo que você puder ler de Ravi Zacharias, leia também, um autor formidável no campo apologético. E, finalmente,
Ron Rhodes é o 12º autor apologista que eu menciono. Ron Rhodes, que também nessa obra aqui especialmente, porque coisas ruins acontecem se Deus é bom, nessa época que estamos vivendo de pandemia, esse livro aqui é um livro extraordinário que trata do problema do mal. É outro apologista que eu recomendo. Aí está a nossa lista de 12 apologistas que também são escritores. Leia tudo que você puder ler deles, que você vai ter um grande crescimento, especialmente na área apologética. Que Deus o abençoe, agradeço a sua audiência aqui no nosso canal. Se você gostou, curta, compartilhe e também, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, derramando toda sorte de bênçãos sobre a sua casa. A paz do Senhor.